A Semana de Arte Moderna nasceu no momento em que o mundo assistia ao fim de uma grande guerra e tudo se renovava nas estruturas, quer mentais, quer políticas do próprio mundo. E grandes pensadores lançavam novas ideias. A Semana de Arte Moderna não criou uma escola com regras, não impôs uma técnica, não formulou um código, mas formou uma consciência, um movimento libertador a integrar nosso pensamento e nossa arte na nossa paisagem, no espírito da nossa autêntica brasilidade. Quem teve a ideia da Semana de Arte Moderna? Por mim, não sei quem foi. Nunca soube. Só posso garantir que não fui eu. O movimento se alastrando aos poucos já se tornara uma espécie de escândalo público permanente. E alguém lançou a ideia de se fazer uma Semana da Arte Moderna, com exposições de artes plásticas, concertos, leituras de livros e conferências explicativas. Foi o próprio Graça Aranha? Foi de Cavalcante? Porém, o que importava era realizar essa ideia, além de audaciosa, dispendiosíssima. E o fautor da Semana de Arte Moderna foi Paulo Prado. Fevereiro acontece nas noites de 13, 15 e 17, no Teatro Municipal de São Paulo, a Semana de Arte Moderna. O Oswaldo de Andrade, ele me procurou. Eu estava aqui em São Paulo, tinha vindo do interior, e me encontrou e me disse, e aquele amava na ocasião, uma criatura extraordinária que morreu logo depois, tinha gostado muito do Juca Mulato. E se eu podia fazer uma visita a ela. Nessa ocasião, eu me lembrei de dizer para o Oswaldo, Oswaldo, você não acha que a nossa situação cultural, tudo isso, está muito fluida, muito pouco... Por que não fazemos uma revisão disso tudo, uma revolução? O Oswaldo, que tinha um espírito tão lucilante e que há uma capacidade enorme de fazer relações e tudo isso, combinou comigo. E aí ele foi procurar Mário de Andrade e fizemos então uma trindade nisso. A arte moderna chegou ao Brasil muito atrasada. Eu já estava nela quando apareceu em 1922, porque o dadaísmo já se manifestara na Suíça 10 anos antes. Oswaldo de Andrade, quando chegou, em 1912, ele trouxe apenas notícias de Paul Fort, que era um homem avançado, mas não era ainda propriamente a arte moderna. Não se entende o modernismo fora das grandes cidades. O modernismo é um fenômeno que ocorre com o início da eletrificação das cidades, a eletrificação das ruas, os bares, os cafés iluminados à noite, propiciando um convívio que antes era inexistente e impossível, as pessoas tendo, digamos assim, a possibilidade de trabalhar fora das horas em que o sol se põe, que São Paulo não era a capital da República. A gente tem que lembrar isso. São Paulo não era a capital federal. No Brasil, nessa ocasião, havia uma dicotomia. Uma parte voltada do litoral, toda cheia de cultura, esplendor, e a parte do interior, escuro, dentro da ignorância, dentro do atraso, dentro da falta de personalidade. Monteiro Lobato trouxe o libelo vivo do Jeca Tatu, mostrando a que decadência tinha caído o homem do interior. O Jeca Tatu é um inventário fúnebre, onde está cadastrado mais que um caipira tomado pela ancilostomose, pelo impaludismo, pela abulia, produto de uma sociedade já exausta em seus valores e em sua missão. Por trás da figura emblemática, posta-se inerme a trincheira da monocultura cafeeira e exportadora, o patriarcalismo rural, o bacharelismo verboso e vazio. Fui um pouco pioneiro nisto, porque escrevi o Juca Mulato, que teve uma grande repercussão na ocasião, que era uma antítese do Jeca Tatu. Portanto, era uma inserção já no espírito da brasilidade, até do nosso homem da terra. Quer dizer que esse momento modificava todo um panorama
E eu acho que foi a partir desse 1917 que já começou a levedar em nós, todos intelectuais, a necessidade de uma transformação do pensamento e de uma integração do Brasil em si mesmo. Inversamente, o Juca mulato é o miscigenado, com o pé na senzala, mas apolíneamente forte e rígido. O Juca, na verdade, é a máscara que esconde todos os transgressores dos códigos de ascensão social. Ele pronuncia não só os Delpíquia, mas os Matarazzo, os Jafé, os Lunardelli, os Simonsen, que vão expulsar da ribalta a aristocracia cafeira dos Amarais, dos Penteados e dos Prados. Depois, na terceira reunião, nós tínhamos organizado uma exposição plástica na plateia. O Mário de Andrade fez uma grande dissertação cultíssima sobre a arte moderna e eu fui lá mostrar para eles. As plásticas no Brasil, a época do início do movimento modernista, era marcada pelas fórmulas acadêmicas, importadas das grandes escolas de belas artes da Europa. Desde a introdução dos valores neoclássicos, onde normas e regras no ensino de pintura, hierarquia de gêneros e temas e imposição de um modelo europeu dificultavam a aproximação das artes com a realidade brasileira. Não que esses pintores não realizassem obras de excelente valor artístico, como no caso de Vitor Meirelles e Pedro Américo, e posteriormente de seu aluno José Ferraz de Almeida Júnior. Se na temática dos quadros de Almeida Júnior já se prenuncia uma aproximação com uma temática regional, na forma, sua pintura se mantém alinhada aos valores acadêmicos europeus. Mas foi a polêmica gerada por outra exposição que abriu definitivamente o embate artístico que culminaria na Semana de Arte Moderna de 22. Trata-se do trabalho inovador de Anita Malfatti. Assim como Sérgio Milliet e Rubens Borba de Moraes, que chegavam sabidíssimos da Europa, como afirma Mário de Andrade. Anita retornava dos Estados Unidos em agosto de 1916, onde fora estudar. Sua exposição torna-se um acontecimento de grande interesse de público e crítica. Entretanto, em 20 de dezembro, Monteiro Lobato publica o artigo Paranoia ou Mistificação, no qual tece violenta crítica ao seu trabalho, revelando-se verdadeiro porta-voz do pensamento acadêmico em voga. Guardando os eternos ritmos da vida e adotados para a concretização das emoções estéticas, os processos clássicos dos grandes mestres. A outra espécie é formada pelos que veem anormalmente a natureza e interpretam-na à luz de teorias efêmeras, sob a sugestão estrábica de escolas rebeldes, surgidas cá e lá como furúnculos da cultura excessiva. São produtos do cansaço e do sadismo de todos os períodos de decadência. São frutos de fins de estação, pichados ao nascedouro. Estrelas cadentes, brilham um instante, as mais das vezes com a luz do escândalo, e somem-se logo nas trevas do esquecimento. Embora eles se deem como novos precursores de uma arte a vir, nada é mais velho do que a arte anormal ou teratológica. Nasceu com a paranoia e com a mistificação. Depois desse artigo do Monteiro Lobato, como acho que usou a palavra o grande pesquisador do modernismo, Mário da Silva Brito, do modernismo antes da Semana de 22, Mário da Silva Brito, a pintura dela foi se debilitando e perde toda aquela virilidade que ela tinha demonstrado naquela primeira exposição da Rua Líbero Badaró. Porque o Lobato não gostava daquele tipo de pintura. Em todo caso, a função dele estava dentro dessa ebulição que nós fizemos, modificando o pensamento e até mesmo os fundamentos políticos do Brasil. Esse Mário de Andrade, desde que eu nasci, nós entrosamos muito bem e depois ficamos amigos, nos reunimos todas as terças-feiras em casa dele, era um grupo naquele tempo relativamente pequeno. Era Anita Malfatti, o Menotti, que aparecia de vez em quando, e o Oswaldo, que não faltava, Guilherme, e outros.
E quando resolvemos fazer a Semana de Arte Moderna, Mário, que não era absolutamente sem mostrador, como ele dizia, ele era um homem que detestava publicidade, fazer coisas e tal, nós o impusemos, pode dizer, que ele fizesse a conferência que ele não queria fazer para não se exibir. A conferência do Mário, toda a gente sabe, foi por mais que contado, que escrito, né? Foi uma vaia medonha. A vaia, jogaram batatas, aquela barulhada toda, e o Mário corajosamente foi até o fim. Depois que saiu Oswaldo, o intrépido que estava lá, veio o Mário. O Mário teve uma hesitação, eu peguei ele pelo braço e digo, Mário, tenha paciência. Aí o Mário ficou valente. Então começou com a maravilhosa dicção dele a recitar os versos da Pauliceia desvairada. Imagina uma Pauliceia desvairada para uma plateia romântica passadista como aquela. Pô, então veio ao máximo a vaia, toda a vaia. E eu ali inflexível, querendo acalmar. E afinal, o Villa-Lobos, que estava lá dentro, por sinal, ele estava com um defeito no pé, e estava de casaca e com chinelo, e todo mundo dizia que se aquilo era vestido futurista. Não era apenas ele explicou depois a razão. E ele, com seu gênio, arrebatou. Ele não foi vaiado. E Guilmar Novaes, por solidariedade conosco, veio também dar um concerto lá. Efetivamente, eu sou o último da semana de 22. Todos os amigos já se foram, Oswaldo Andrade, Di Cavalcanti, Mário Andrade, todos se foram. E eu sou, efetivamente, o último. E Oswaldo me convidou para mandar 8 telas no saguão do teatro. Foi uma semana maravilhosa. Esse movimento foi muito válido, porque depois formou-se grupos de artistas que não se considerava a arte brasileira. Absolutamente tudo, a grande burguesia a Paris comprar quadros medalhados. O resto, o artista não tinha valor nenhum aqui, morria de fome. Eu ia voltar para a Europa, eu não encontrava força para meu trabalho e minha ideia era de voltar. E com a Semana Moderna eu fiquei. Não fiz parte da semana, mas eu trouxe elementos, por exemplo, novos de pintura no ano seguinte. Então, todos quiseram que eu fizesse um quadro, também estou trabalhando também num outro quadro que vou também oferecer. Quem me mandou notícia em Paris da semana foi a Anita Malfatti. E eu tinha uma carta dela contando tudo que se tinha passado. Mas depois perdi essa carta, não sei onde é que está agora. O movimento da bandeira, conduzido na ocasião por Cassiano Ricardo, Mota Filho, por mim e por Alfredo Eres, resumiu a parte política da própria bandeira, a qual encontrou a sua confirmação na mensagem que o presidente da República, Getúlio Vargas, mandou à Câmara dos Deputados ao celebrar-se o 30º aniversário da semana. Nessa ocasião, eu, da tribuna, pude ler as palavras da mensagem, que são as seguintes:
As forças coletivas que provocaram o movimento revolucionário do modernismo na literatura brasileira, que se iniciou com a Semana de Arte Moderna de 1922, que precipitaram no campo social político a Revolução Vitoriosa de 30. Na verdade, o movimento modernista nas letras e nas artes foi um impulso revolucionário que cresceu, extravasou, como foi o movimento político causador da Revolução de 1930. Mas, na realidade, a Semana de Arte Moderna influiu notavelmente sobre todos os moços, fossem eles da semana ou não fossem da semana. Porque nós não podíamos, evidentemente, ficar parados. E a razão é muito simples. Nós éramos moços e os moços não podem ficar parados. De modo que a influência da arte moderna sobre nós todos foi extraordinária, até sobre o ponto de vista político, porque na realidade o Partido Democrático nasceu no momento como consequência da arte moderna. E eu pertenci ao Partido Democrático desde a sua fundação, ao lado de Sérgio Millet, ao lado de Mário de Andrade e ao lado, até certo ponto, de Oswaldo de Andrade também. De modo que a arte moderna realmente ela teve sobre nós uma profunda influência. Naturalmente, ela deve ter raízes mais profundas do que ser apenas um movimento literário. Ainda há pouco, o meu amigo Ian de Almeida Brago, a quem quero muito bem, escreveu um livro contra a Semana de Arte Moderna. Em realidade, foi divertimentos de clubmen que se aborreciam e de artistas vários, sérios, não há dúvidas, mas atrás dele havia outros que queriam aparecer e que se aproveitaram da oportunidade e deram-lhe um aspecto de o que hoje chamam chanchada, que começou logo com... desandou para barulho, escândalo, tudo mais, a tal ponto que a Guiomar Novaes quis se retirar. E deu ainda muito trabalho para que ela continuasse ainda na noite seguinte a tocar piano. Se procura-se destruí-la depois de 55 anos, quer dizer que ela está viva ainda. Então é interessante procurar as razões dessa vivência e o que ela refletiu não só para a parte literária, como também para a parte política do Brasil.